Bom dia a todos do canal Blinde o Coração e Receba a Vida, e a você das minhas redes sociais. Que o Senhor te abençoe e te visite neste dia. Que o Senhor Jesus visite a sua casa, sua parentela, de longe e de perto. Hoje é domingo. Hoje é o primeiro dia da semana. Que sua semana seja abençoada na presença do Senhor. Que o Senhor Jesus visite os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Que Jesus visite nossos filhos, nossos netos, as crianças que estão no ventre da mãe, as crianças pequeninas, os jovens, os adolescentes, as mamães, os papais. Que o Senhor visite a você que se encontra no leito de hospital, no UTI, na enfermaria. Que o Senhor restaure a sua saúde. Que o Senhor visite você também que está no seu lar, enfermo. Que Ele te abençoe e restaure sua saúde. Que Jesus visite o nosso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, as autoridades civis, militares e eclesiásticas, nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. E que o Senhor visite também a você que são das forças especiais, você que é PM, você e sua família, você que trabalha no corpo de bombeiro, você e sua família. Que o Senhor visite aos guardas civis, municipais, metropolitanos. Que o Senhor visite todo profissional liberal e que trabalha também nas redes particulares. Que o Senhor Jesus visite e abençoe todos vocês. Que o Senhor Jesus visite Israel, levando a paz. Que o Senhor Jesus visite o Irã, o Iraque, a Rússia, a China, a Índia, todos aqueles países. Que o Senhor repreenda e amarra todo espírito de rebelião, de rebeldia, seja lançado no lago de enxofre. Que o Senhor Jesus visite a todos os países, fazendo essa visita, e Ele possa levar a paz ao coração do homem. Jesus visite aquelas crianças que estão sendo ali atacadas por causa desse conflito, as mamães que estão grávidas, os bebezinhos, as crianças que estão pedindo socorro, que são inocentes e estão em áreas que estão sendo atingidas. Que o Senhor Jesus te visite hoje. Que o Senhor Jesus visite aos pequenos, grandes e médios empresários. E que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja em nossas vidas. Hoje é o 50º Paraxá, para a glória do Senhor Jesus. Nas festas de Pentecostes, Paraxá 50º, Quitavo, quando vier. Deuteronômio, capítulo 26, versículo de 1 ao 29. Aliás, Deuteronômio, capítulo 26, versículo 1, e a leitura vai até o Deuteronômio, capítulo 29, versículo 9.
vamos aprender de Deus para que nós possamos estar na posição que Deus quer que eu fique e que você fique. Que nós não venhamos nos afastar, nem olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olharmos para o alvo, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Senhor Jesus, fala conosco através da Tua palavra, ensina os nossos corações. Senhor, que a palavra ela seja plantada nos nossos corações, que ele esteja preparado para receber, que seja terra fértil, solo fértil, para que venha produzir frutos para o teu reino. Abra nossas mentes e nos dá entendimento. Tira, Pai, toda a ignorância que tem na mente do homem e lança no lago de enxofre e nos dá sabedoria, assim como o Senhor concedeu para Salomão. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, você diga amém. Quando vocês tiverem entrado na terra recebida como herança do Senhor, o seu Deus, e tiverem tomado posse dela e nela habitarem, apresentem todos os anos os primeiros frutos de tudo que a terra produzir. Coloquem tudo numa cesta e vão ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, ou o lugar que o Senhor escolher para o seu santuário, no seu altar, e digam ao sacerdote em exercício: essa oferta demonstra que eu reconheço que a graça ao Senhor, o Deus de Israel, que estou vivendo na terra que o Senhor havia prometido dar aos nossos antepassados. O sacerdote pegará a cesta das suas mãos e colocará a oferta diante do altar do Senhor, o seu Deus. Depois vocês deverão fazer essa declaração diante do Senhor, o seu Deus: os meus pais eram arameus, emigrantes que foram para o Egito em busca de refúgio. Quando chegaram lá, eram pouca gente, mas vivendo ali como estrangeiros, se tornaram uma nação grande, forte e numerosa. Entretanto, os egípcios maltrataram o nosso povo e nos afligiram, impondo sobre nós dura servidão. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos pais, e ele ouviu o nosso clamor, viu o nosso sofrimento, o trabalho duro que fazíamos e a pesada opressão que sofríamos. E o Senhor tirou o nosso povo do Egito por meio de grandes milagres e com suas poderosas mãos. No hebraico, com mão forte e os braços estendidos. Ele causou grande espanto e fez sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que é fonte de leite e mel. Agora trago esses primeiros frutos que colhi na terra que o Senhor me deu. Coloquem então a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e adorem ao Senhor. Depois vocês se alegrarão por todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, tem dado a vocês e aos seus familiares, e partilhem essa alegria com todos os que vivem na sua casa, não esquecendo do levita e do estrangeiro que vive no meio de vocês.
Todo terceiro ano é ano de dízimos especiais. Nesse caso, vocês devem dar todos os dízimos das colheitas ao levita, ao estrangeiro, aos órfãos e à viúva, para que comam nas suas cidades até ficarem satisfeitos. Depois vocês declararão ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção que era sagrada ao Senhor e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, como o Senhor ordenou. Não violei nem esqueci nenhum das suas regras. Não comi dos dízimos enquanto estava de luto, nem enquanto estava cerimonialmente impuro, nem ofereci deles aos mortos. Obedeci ao Senhor, o meu Deus, e fiz tudo o que lhe ordenou. Olhe da sua santa habitação no céu e abençoe o seu povo e a terra que o Senhor deu a Israel, conforme prometeu aos nossos antepassados, terra que é fonte de leite e mel. Hoje, o Senhor, o seu Deus, ordena a vocês que obedeçam de todo o coração e de toda a sua alma a todos esses mandamentos e ordenanças. Vocês declaram hoje que o Senhor é o Deus de vocês e que andarão nos seus caminhos, guardarão os seus mandamentos, as suas leis e ordenanças, dando ouvidos a tudo o que ele disser. E hoje o Senhor declarou que vocês são o tesouro pessoal dele, conforme prometeu, e que vocês terão que oferecer a todas as leis dadas por ele. Se obedecerem, ele fará com que Israel venha a ser maior do que qualquer outra nação. Ele fará com que Israel receba louvor, fama e glória, e que vocês sejam um povo santo ao Senhor, o seu Deus, como prometeu. Deuteronômio, capítulo 27. Então Moisés e os anciões de Israel deram mais estas instruções. Obedeçam a todos estes mandamentos que hoje ordeno a vocês. Quando vocês atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nas pedras caiadas todas as palavras desta lei, para entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, terra que é fonte de leite e mel, como o Senhor, o seu Deus, Deus dos seus antepassados, prometeu. E quando tiverem passado o rio Jordão, levantem essas pedras no monte Ebal, como hoje ordeno a vocês, e pintem-nas com cal. No mesmo local, ergam um altar ao Senhor, o seu Deus. O altar deverá ser pedras brutas, não cortadas por nenhuma ferramenta de ferro. Façam o altar ao Senhor, o seu Deus, com pedras brutas, e sobre esse altar ofereçam ao Senhor sacrifícios queimados. Apresentem também ofertas de paz. Ali vocês poderão comer e alegrar-se na presença do Senhor, o seu Deus. Escrevam nessas pedras de maneira bem legível todos os termos desta lei. Moisés, junto com os sacerdotes levitas, continuaram falando ao povo, dizendo: ouça em silêncio, ó Israel. Hoje você se tornou o povo do Senhor, o seu Deus. Portanto, obedeça à voz do Senhor, o seu Deus, e siga os mandamentos e leis
que hoje ensino a você. Naquele mesmo dia, Moisés deu esta ordem ao povo: quando vocês tiverem passado o Jordão, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim ficarão no alto do monte Gerizim para abençoar o povo. E as tribos de Rubem, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Neftali estarão no monte Ebal para anunciar maldição. Então os levitas gritarão para todo o povo de Israel o seguinte: maldito aquele que fizer imagem de escultura, seja de madeira ou de metal fundido, obra de artesão, mesmo que levante secretamente. O Senhor não tolera essas coisas, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que despreza o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que mudar os marcos de divisa das terras do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer um cego errar o caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer injustiça ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tiver relações com a mulher do seu pai, pois desonrará a cama do próprio pai, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tiver práticas sexuais com animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a própria irmã, ainda que seja irmã só por parte de pai, ou só por parte de mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a própria sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar pagamento para matar uma pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Capítulo 28 de Deuteronômio. Se vocês obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus, e a todas as leis que hoje lhe dou, então o Senhor, o seu Deus, exaltará a nação de Israel acima de todas as nações da terra. E as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, resultantes da obediência ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também o fruto da sua terra, os seus rebanhos, as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Haverá bênção sobre os cestos da colheita e o seu pão. Haverá bênçãos quando entrarem e bênção quando saírem. O Senhor fará com que os seus inimigos sejam derrotados na presença de vocês, quando se levantarem contra vocês. Eles marcharão contra vocês por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos diante de vocês. O Senhor abençoará os seus celeiros e tudo o que fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês um povo santo, dedicado a Ele, conforme prometeu sob juramento, desde que vocês obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andem nos caminhos traçados por Ele. E todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor dará a vocês grande abundância de filhos, de animais, de colheitas, nesta terra que Ele prometeu dar aos seus antepassados. O Senhor abrirá o seu bom tesouro no céu, para enviar chuva à sua terra no tempo certo e para abençoar tudo o que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado de ninguém.
Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e guardarem e cumprirem tudo quanto ordeno a vocês, então o Senhor fará de vocês cabeça e não cauda. E vocês estarão sempre por cima e não por baixo. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda dessas leis que estou dando a vocês hoje. Não siga outros deuses para servi-los. Se, porém, vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, o seu Deus, e deixarem de guardar todas as leis e ordenanças que estou dando a vocês hoje, cairão sobre vocês todas essas maldições. Vocês serão amaldiçoados na cidade e amaldiçoados no campo. Os seus cestos de colheita serão amaldiçoados, bem como o seu pão. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também o fruto da sua terra. Os seus rebanhos, as suas crias, das suas vacas e das suas ovelhas. Vocês serão amaldiçoados ao entrarem e amaldiçoados ao saírem, pois o próprio Senhor enviará maldição sobre vocês, além de confusão, e vocês fracassarão em todo o que fizerem. Por fim, serão totalmente destruídos e sofrerão repentina ruína por terem pecado e me abandonado. O Senhor mandará terríveis epidemias até a terra da qual tomarão posse, acabar com vocês. O Senhor os castigará com a tuberculose, as doenças contagiosas, vários tipos de febre, infecções, com calor ardente e com seca, com ferrugem e com pestes, que destrói as colheitas. Tudo isso perseguirá vocês até que morram. Os céus em cima de vocês ficarão endurecidos como bronze, e a terra debaixo dos seus pés ficará dura como ferro. Em vez de chuva, o Senhor enviará tempestade de areia e nuvens de cinza, que descerão do céu sobre vocês, até que sejam destruídos. O Senhor fará com que vocês caiam vencidos pelos inimigos. Vocês marcharão por um caminho para enfrentá-los, mas fugirão deles por 7 caminhos. E vocês serão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os cadáveres de vocês servirão de comida para as aves do céu e para os animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor castigará vocês com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com coceira, dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os castigará com loucura, com cegueira e com espírito perturbado, com uma confusão mental. Ao meio-dia vocês andarão sem rumo, como cego apalpa na escuridão. Vocês não terão sucesso em coisa alguma, serão oprimidos e roubados o tempo todo, sem que alguém os socorra. Você ficará noivo de uma moça, mas outro homem terá relações com ela. Você construirá uma casa, mas outros morarão nela. Você plantará uma vinha, mas não colherá as uvas. O seu boi será abatido diante dos seus olhos. Porém, você não comerá da sua carne. Você verá o seu jumento sendo roubado, e não o devolverão. As suas ovelhas serão dadas aos seus inimigos. Ninguém o ajudará. Você verá os seus filhos e as suas filhas sendo levados como escravos para outro povo, e você ficará com muitas saudades, sem poder fazer alguma coisa para trazê-la de volta.
um povo estrangeiro e desconhecido de Israel comerá os produtos da terra que você teve tanto trabalho para produzir. Você será oprimido e esmagado o tempo todo. E de tanto ver coisas horríveis, você acabará enlouquecendo. O Senhor castigará você com tumores dolorosos, incuráveis nas pernas e fará com que você fique coberto desses tumores dos pés à cabeça. O Senhor levará vocês e o rei que tiverem escolhido a uma nação que vocês e seus antepassados não conheceram. Lá vocês terão de adorar outros deuses, deuses de madeira e pedra. Vocês serão motivo de horror e zombaria e de riso por todas as nações para onde o Senhor os levar. Vocês serão muito em sua terra e colherão pouco, porque os gafanhotos devorarão as colheitas. Plantarão e cultivarão videiras, mas não aproveitarão as uvas, nem farão vinho, porque serão destruídos pelos vermes. O território terá oliveiras em toda parte, mas vocês não utilizarão azeite, porque as azeitonas cairão dos galhos antes do tempo. Vocês terão filhos e filhas, mas não contarão com a companhia deles, porque serão levados embora como escravos. Os gafanhotos consumirão todas as suas árvores e todo o que a terra produzir. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e vocês ficarão cada vez mais pobres e fracos. Eles emprestarão a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão caudas. Todas essas maldições virão sobre vocês. Elas perseguirão vocês e os alcançarão, até que sejam destruídos. Tudo porque vocês não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os seus mandamentos e ordenanças que ele deu a vocês. Essas desgraças servirão de sinal e prodígio para vocês e para os seus descendentes, para sempre. Visto que vocês não deram valor às bênçãos recebidas e não serviram ao Senhor com alegria e de coração na época de abundância. Vocês servirão os inimigos que o Senhor enviará contra vocês, em meio à fome e à sede, em nudez e com falta de tudo. Ele colocará no pescoço de vocês uma canga de ferro, até que sejam completamente destruídos. O Senhor trará uma nação de longe, dos confins da terra, veloz como a águia, nação cuja língua não compreenderão, nação de gente feroz, que não respeitará os idosos, nem terá piedade dos moços. Ela devorará as crias dos seus animais e as plantações da terra, até vocês ficarem completamente arrasados. Ela não deixará os cereais, o vinho recém-fabricado, o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, até que vocês sejam consumidos. Aquela nação sitiará todas as cidades israelitas e derrubará os muros altos e fortes em que vocês confiavam. Ela sitiará todas as cidades em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. A situação ficará tão terrível
o cerco do inimigo, que vocês comerão a carne dos seus próprios filhos e filhas, que o Senhor, o seu Deus, tinha dado a vocês. Até mesmo o homem mais gentil e amável entre vocês olhará sem compaixão para os seus irmãos, para a mulher do seu amor e para os filhos que estiverem vivos. Tanto que não repartirá com eles a carne dos seus filhos que estiver comendo, porque já não está suportando mais o sofrimento e a angústia durante o cerco do inimigo em todas as cidades. A mais dedicada e meiga das mulheres do nosso povo são delicada e meiga, que seriam incapazes de encostar no chão a sola dos pés. Será mesquinha para com o marido do seu amor e para com o seu filho e sua filha. Ela comerá às escondidas a placenta e o filho que gerou durante o cerco e no sofrimento e angústia que o inimigo de vocês causará em suas cidades. Se vocês não tiverem o cuidado de obedecer a todas as leis escritas neste livro e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, enviará sobre vocês, sobre os seus filhos, pragas que não acabam mais. Serão pragas e doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as doenças horríveis do Egito, de que vocês tinham tanto medo. E isso não é tudo. O Senhor também mandará sobre vocês todo tipo de enfermidade e praga que não estão registradas neste livro da lei. E acontecerão estas coisas até que Israel seja destruído. Vocês, que no passado foram um povo tão numeroso como as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno grupo. Tudo isso acontecerá se não derem ouvidos ao Senhor, o seu Deus. Assim como o Senhor se agradou em fazer bem a vocês e multiplicá-los, assim o Senhor se agradará em destruir vocês e levá-los à ruína. E vocês desaparecerão da terra em que estão entrando para tomar posse. O Senhor os espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra. Ali vocês servirão a outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que vocês e seus antepassados não conheciam, nem de nome. No meio daquelas nações, vocês não terão sossego, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos seus pés, pois o Senhor dará a vocês um coração desesperado, olhos incapazes de enxergar direito e a alma dominada por tristeza e medo. A vida de cada um de vocês será oscilante, como que pendurada num fio. Vocês viverão com medo de dia e de noite. E a cada momento terão dúvidas se continuarão vivendo. De manhã cedo dirão: ah, quem me dera já fosse noite. E de noite dirão: quem me dera já fosse de manhã. Tal será o pavor do seu coração, e tão terríveis serão os horrores que os seus olhos verão. O Senhor os fará voltar para o Egito em navios, pelo caminho que disse a vocês, que nunca mais o veriam. Ali vocês serão oferecidos como escravos e escravas para os seus inimigos, mas não haverá quem compre vocês. Capítulo 29 de Deuteronômio. Foi nas planícies de Moabe que Moisés
confirmou os termos da aliança que o Senhor havia dito com o povo de Israel, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Moisés convocou todo o povo e disse: Vocês viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com seus próprios olhos, vocês viram grandes provas, os sinais e grandes maravilhas. Mas apesar disso tudo, até hoje o Senhor não deu a vocês coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos, em que conduzi vocês pelo deserto, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés ficaram estragadas. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, para que soubesse que eu sou o Senhor, o seu Deus. Quando vocês chegaram a este lugar, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bassã, vieram lutar contra nós, mas eles foram derrotados por nós. Conquistamos o território deles e o demos às tribos de Rubem e Gade e a metade da tribo de Manassés, como herança do Senhor. Portanto, obedeçam fielmente aos termos desta aliança, para terem sucesso em tudo o que fizerem. Palavra de Deus para o meu e para o seu coração, vivido pelos israelitas naquele tempo, no tempo do Antigo Testamento. À tarde eu voltarei para a última leitura do dia, onde estarei encerrando a leitura da Paraxá ordenada por Deus. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado. Senhor, abra seus céus e derrama bênçãos sem medidas a essa pessoa que está me acompanhando, Pai, e fazendo aquilo que o Senhor ordenou. Abra-se os céus e derrama bênçãos sem medidas. Repreende, Senhor, todo o mal, do pequeno ao maior. Lança no lago de enxofre, nos reveste com tuas armaduras e nos cobre com teu sangue, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Bom dia a todos e até a tarde.